Mais uma vez, boa noite. Queria que você falasse, se possível, sobre o que você mais gostou, o que você menos gostou e do fato de enfrentar o Botafogo na próxima fase. Obrigado. Boa noite. Eu saio muito satisfeito, né, pelo resultado, pelo comportamento positivo na maioria do tempo da partida. Né, nós temos que avaliar que é um jogo decisivo, é um jogo de mata-mata, já na nossa primeira partida. Eu falava para vocês que o jogo do Maguari teria sido nossa estreia diante do nosso torcedor, mas quando a coisa é valendo, realmente o processo psicológico pesa um pouquinho. E eu acredito a isso a alguns maus comportamentos, mas esses maus comportamentos foi também criado pelo próprio Caucaia. A gente não está jogando contra ninguém, né? E o primeiro tempo foi um primeiro tempo que, se tem um pouquinho de paciência, de cautela, de capricho no último passe, nós já teríamos aberto o placar, né? E foi dito muito isso devido ao Caucaia ter começado a pré-temporada muito depois do Santa Cruz. Isso nos condicionaria a ter 90 minutos para ganharmos o jogo, e o retrato do jogo foi bem isso, né? A qualidade e a questão física foram predominantes para que nós saímos com um bom resultado de 2-0. Claro que poderia se ter algumas definições melhores a nível de alguns comportamentos, mas foi a estreia. Eu acredito a estreia, saímos com um bom resultado, poderia ter sido melhor sim, mas foi o resultado que nós construímos para conquistarmos a vaga. Em relação ao próximo adversário, o Botafogo, agora sim eu vou sentar e vou avaliar o Botafogo, né? Onde minha cabeça realmente estava voltada para o Caucaia. Claro que todo o processo que tem aqui dos nossos analistas, eles já adiantaram esse processo, tanto a nível de estudo do Botafogo como a nível de estudo do Retrô. Veio o Botafogo, então, agora focar realmente nesse jogo. Vai ser um jogo difícil, é um clássico regional. Botafogo vem numa crescente no que se diz respeito a uma manutenção na Série C muito grande, então tem a condição de montar elencos, vamos dizer assim, mais robustos, por causa que a competição é atrativa para os atletas, mas sabemos da nossa força dentro de casa, mesmo sem o nosso torcedor, ainda sem o nosso torcedor, mas sabemos da força que temos aqui dentro do Arruda, e repetir o comportamento com as correções necessárias nos próximos dias, para que nós possamos sair com a vitória também no domingo. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado, pela classificação. Professor, no início de temporada o torcedor está ávido para ver a parte técnica, tática do time, mas um pilar que eu acho que faz muita diferença no resultado final é a condição física nesse início de temporada. Queria que o senhor pudesse avaliar o que o senhor percebeu com tanta experiência no futebol, a resposta física dos atletas no jogo que envolve muito a parte psicológica, mesmo que o senhor, antes do jogo, tenha tentado tirar esse peso dos atletas, como é que houve-se essa resposta da parte física? E um outro ponto, no momento do pênalti, a gente percebeu ali um princípio de debate entre Anderson, Ceará e Hugo para bater. Como é que estava essa definição? Qual é a ordem dos batedores? Como está esse ponto definido internamente entre vocês? Obrigado. Primeiro que eu acho que a definição do placar foi em cima da qualidade e da condição física realmente, e principalmente da condição física, por termos 4 semanas à frente do Caucaia. Isso aí seria um fator predominante para a conquista do resultado. Então, se teve sim uma superioridade física, mas não podemos esquecer também da qualidade, que sem a qualidade não conseguiríamos construir o placar. Em relação ao pênalti, já estava definido, já estava pré-determinado, o Cabral realmente era o primeiro, mas isso eu não levo pelo lado negativo, eu vejo o lado positivo dos dois, está querendo fazer parte do processo, de querer fazer o gol, né, de tirar o peso. Quem faz o gol realmente tira um peso, ganha uma confiança maior. E o Ceará também pediu, aí a forma ali como se procede um para com o outro, claro que não pode se extrapolar a cobrança, né, a discussão, e isso vai ser conversado internamente, claro, com certeza, mas só demonstra a vontade dos dois de fazer parte do processo positivo. Boa noite, professor Ranieri, parabéns pela vitória primeiramente. Eu queria perguntar sobre o Lucas Silva. Foi um atleta que, em outras ocasiões, foi até um pouco criticado pela torcida, mas que no jogo de hoje, acabou que o jogo, pela circunstância também, se ofereceu bastante para ele, e ele foi muito participativo na partida de hoje. Gostaria que você falasse sobre ele. O Lucas fez uma pré-temporada muito forte, é um atleta muito rápido. Vocês são conhecedores da condição do atleta, do que nós podemos explorar.
a nível de condição individual. Fez uma partida muito equilibrada, uma partida forte. Se nós olharmos pelo aspecto tático, claro que com o Lucas dentro do campo poderíamos ter construído mais condições de aumentarmos o placar, mas temos a condição também do desgaste que ele proporciona para o adversário. É um cara que gosta do 1 contra 1, que é muito incisivo, vai dentro toda hora, então aquele setor dele ali estava bastante desgastado, ao ponto de o segundo gol ter saído por aquele lado, justamente pelo desgaste que ele ocasionou para o adversário. Então, quando eu cheguei aqui, o Lucas era rotulado como jogador de segundo tempo, e eu não vejo essa perspectiva. Claro, Lucas entrando no segundo tempo, ele pega o time adversário desgastado com a velocidade que ele tem, complica. O primeiro tempo foi um pouco difícil também para ele, mas ele desenvolveu bem, mas é difícil porque ele tinha pouco campo para jogar. O Caucaia, como marcou numa espera, ele tinha um espaço de 20 metros. Se você der um espaço maior para o Lucas, ele consegue desenvolver e explorar aquela velocidade dele com um pouquinho mais de eficiência. Mas todos os atletas estão no processo de crescimento. E toda e qualquer vitória traz uma confiança necessária para esse desenvolvimento ser ainda mais rápido. Ranieri, boa noite, parabéns mais uma vez aí por essa vitória. Essa vitória de Santa Cruz, ela credencia o time para domingo, aqui mesmo no Arruda, sem enfrentar o Botafogo. Eu vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, você conhece o Botafogo porque quando defendia o Campinense, você já confrontou. Não sei se os mesmos atletas, obviamente que não, mas você sabe exatamente como funciona o Botafogo para esse jogo decisivo do próximo domingo. A segunda você oriundo do futsal, passou sua vida de atleta com futebol muito intenso o tempo todo. Você jogou como atleta de futsal e o futebol é intenso, toda hora a bola em jogo, corre, a quadra, campo reduzido. Eu queria que você fizesse uma avaliação, e sei que você gosta do seu time assim também, intenso. Obviamente que essa parte intensa puxa muito do preparo físico. E você conhece os dois lados. O primeiro porque foi jogador de futsal. O segundo que também foi preparador físico. Eu queria que você fizesse uma avaliação do que foi o Santa Cruz hoje, no primeiro e no segundo tempo, essa intensidade tanto que você gosta de ver dentro de campo. Eu queria que você avaliasse essa parte de hoje. Concordo que para o jogo de hoje, essa forma intensa de jogar e de pressionar, se corre um risco. Justamente no final, o Ceará estava com cãibra, o Melo também estava puxando um pouco, o Alemão estava puxando um pouco também a cãibra. E isso em decorrência da forma de pressionar, da forma de induzir uma marcação um pouquinho mais forte e mais intensa, né? Eu sou da perspectiva que, claro, que hora ou outra eu tenho que baixar minhas linhas para justamente se respirar, se fazer o jogo setorial. O jogo setorial nada mais é do que uma ocupação maior de espaço e uma economia de energia. A bola, quando está no seu setor, você está respirando, mas a bola no setor, eu vou ter que ter um encurtamento maior, que é justamente essa intensidade que você está falando, esse encurtamento. Mas eu também sou daquele que eu não posso também deixar meu adversário gostar do jogo, circular a bola, ganhar confiança para construir as jogadas. Por isso, o pedido para se pressionar um pouquinho no número de repetições maiores, principalmente dentro de casa, que gerou um desgaste no Michel, gerou um desgaste no Ceará, né? Com a entrada do Darkson depois do Paulista, isso ficou ainda muito mais forte, mas é uma identidade que eu quero que o Santa Cruz tenha. Você imagina nesse Arruda, impulsionado pelo torcedor, essa pressão dando certo, o tamanho da dificuldade que vai se gerar para os adversários. Então, é uma construção, um processo em construção ainda, mas nós temos que ter o discernimento de saber o horário, a hora também de dar uma recuada, dar uma baixada nas linhas para respirar um pouco, para não correr o risco de perder um atleta por causa de questões físicas e eu não ter mais substituições. O Botafogo, eles tiveram uma reformulação muito grande, não é a mesma equipe que eu enfrentei nesses últimos 2 anos, não é. Mudança de comissão técnica, mudança de elenco, então temos 2 dias aí para avaliarmos, para estudarmos, mas não perde a identidade, né, a cultura que é desenvolvida lá dentro. Então, aproveitar esses 2 dias que temos até domingo para tirarmos o maior número de informações possíveis. Professor, boa noite. Parabéns pela vitória, pela classificação. Acho que é chover uma olhada da quantidade de vezes que você já falou em coletiva, falando sobre o caráter definidor desse jogo contra o Caucaia. E agora se tira um peso das costas, né? Querendo ou não, dá mais tranquilidade para o grupo. E eu queria saber de você de que maneira essa tranquilidade lhe atinge, sabendo que vai se ter um jogo
que, mais uma vez, é uma decisão, agora contra o Botafogo da Paraíba. O que é que essa vitória de hoje te dá tranquilidade, mesmo sabendo que o próximo passo é, de novo, um jogo de caráter eliminatório, um mata-mata, que vale uma boa grana e, claro, consequentemente, a classificação, né, para a fase de grupos da Copa do Nordeste. E uma segunda pergunta, já aproveitando aqui a deixa, queria que você falasse sobre sobre David, um garoto da base que fez esse segundo gol. E você, durante várias vezes nas coletivas, bancou ele, dizendo que era um garoto muito vertical, gostava. Inclusive, você preferiu que ele ficasse treinando no elenco profissional para evitar que ele fosse para a Copinha, justamente para ser aproveitado. E hoje ele marcou o seu primeiro gol como profissional. Eu queria que você falasse sobre isso. Vamos lá. Primeiro foi sobre o caráter das decisões, não é isso? Assim, todo e qualquer profissional de futebol, ele tem que sentir o prazer de participar de jogos como esse. Esse de quinta e o próximo de domingo nem se fala que é um jogo definidor, um jogo decisivo. Então, profissional de futebol que se sente mais pressionado ainda do que ele já é nesses jogos, ele está no lugar errado. Eu passo isso muito para os meus atletas, que aproveitem os momentos decisivos, que são os melhores, que dão a oportunidade de você entrar para a história, que dão a oportunidade de uma valorização profissional, de um reconhecimento financeiro, de dar a condição de disputarmos um campeonato tão charmoso como é a Copa do Nordeste, que vai ter a condição de fazer vários clássicos regionais e de jogos dentro de casa com a nossa massa do nosso lado. E o que eu vejo de mais lucrativo, sabe, Camila, nessa decisão do domingo, além de todas essas características que eu falei, é o ganho da confiança. Uma vitória domingo vai nos dar uma confiança para iniciarmos um Pernambucano bem, a Copa do Nordeste forte, uma Copa do Brasil e nos prepararmos para o nosso objetivo principal, que é a Série D. Então, o jogo de domingo vale muito, é um jogo decisivo, mas temos que ter o prazer de participar de momentos como esse, que só quem conquista, só quem tem qualidade e condição que chega nesses momentos. Então, é viver da melhor maneira possível. E em relação aos meninos da base, é aquilo, né? O David, a comissão técnica da base veio, solicitou a participação do mesmo na Copinha. Eu pensei muito porque quer queira, quer não, a ida desses meninos para a Copinha faz parte do processo de maturação, faz parte do processo de desenvolvimento, mas tanto ele como o próprio Marcelinho, que não conseguiu entrar hoje, são atletas que vão fazer parte do processo, vão fazer parte das vitórias, das conquistas, porque tem potencial para isso, né? Que bom que entrou, que bom que fez o gol, foi incisivo. A partida pediu a entrada do David, porque tem mais velocidade, tinha uma condição física mais forte, tanto para atacar quanto para marcar, né? Tanto que eu não coloquei o Marcelo por causa disso, que aí talvez até a entrada do Marcelo desse uma condição maior de ficarmos com a bola, mas o Paulista também, na minha opinião, entrou muito bem no jogo e fez bem o papel ali, apesar de não ser o meia, mas fez bem o papel de arco e flecha, de marcar, de ajudar um pouco mais o Daniel e o Arthur, que estavam desgastados. Mas o processo de colocar esses meninos da base é gradativo, né? Tem aquilo, não pode botar porque pode queimar, mas eles já demonstraram a condição de chegar e jogar, e o David está provando isso. E que bom que eu acertei em não ter deixado ele ir para a Copinha. Professor, parabéns pela classificação. Acho que umas 2 semanas atrás a gente fez uma entrevista aqui, né? E eu perguntei para você da condição física do Hugo Cabral e você me disse que provavelmente ele não jogaria o jogo todo hoje. Eu queria saber se isso foi programado mesmo, de fato, se a saída dele já estava programado antes do início do jogo. E se no próximo jogo ele já vai ter condição de fazer 90 minutos, caso você coloque ele como titular. O Hugo, o que aconteceu com a saída do Hugo? Eu pensei em 2 coisas, apesar de quando o Hugo saiu ainda estava 1-0. Eu pensei na condição de não gastar mais energia dele, justamente já pensando no processo de recuperação para domingo. Eu tinha que pensar dessa forma, né? Realmente tinha caído de produção física e tive que mexer ali porque o Ceará, o lateral direito, estava passando muito, estava subindo muito, estava fazendo uma dobra ali em cima do Ian, nosso lateral esquerdo. Então, foi pensando mais nisso, sabe? E quanto mais suco eu puder tirar do Hugo e de todos aqueles atletas que são decisivos, eles puderem permanecer em campo, assim eu farei. O Hugo é um cara decisivo, é um cara que toda bola que chega se espera algo diferente para ele realizar, mas a saída dele foi mais pensando nisso. Se domingo ele tiver a condição de fazer os 90, vai fazer os 90, não tenho sombra de dúvida. Claro que não no mesmo
desenvolvimento durante os 90, mas é aquilo, é um cara que quando a bola vai chegar, ele vai ter sempre algo diferente para nos dar. Mas também eu tenho que ter a leitura de ver a condição, se a condição física cair muito, aí entra o Popó, como entrou muito bem hoje, entra o David, que tem força para arrastar, e para fazer o processo da vitória junto com a sua entrada.